Olá, eu sou Cíntia Poveda, sou psicanalista, também terapeuta ocupacional, sou especialista na área da saúde mental e dependência química, com mais de 11 anos de experiência na área. Também sou diretora da SNESP, que é a Sociedade Nacional de Estudos e Saberes Psicanalíticos da cidade de Sorocaba, e estou muito honrada por estar aqui com vocês hoje nesse congresso para falar sobre um tema que eu considero muito importante, porém pouco falado, que é a dependência química. A gente escuta muito a gente falar sobre o tratamento do TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental dentro dessa demanda, e pouco da psicanálise, porque muitos acreditam que a psicanálise, por tratar questões inconscientes, não é viável tratar o dependente químico, uma vez que ele está ali dentro de uma dependência, dentro de uma fissura pela droga. Então, eu estou aqui para a gente falar sobre esse tema, a dependência química, de que forma a gente pode tratar, de que forma a gente pode olhar para o dependente químico. Gostaria de ressaltar aqui que eu vou falar sobre um termo específico, eu vou usar um termo específico, que é dependência química ou adicto, mas hoje nós levamos vários termos para esse tipo de clínica, como, por exemplo, toxicomania, drogadição, adicção, alcoolistas. Então, existem outros termos, mas para me referir hoje aqui com vocês, eu vou usar os termos básicos aí mais conhecidos, que é a dependência química e também o adicto, mas eu gostaria que vocês pensassem num todo quando eu me referir a isso. Como assim? Nós temos os alcoolistas, não sei se todos vocês sabem, mas hoje nós não falamos mais alcoólatras. Veio aí uma nova lei, estudando um pouquinho esse termo, entendendo que ao falar de alcoólatra, nós estávamos falando de uma pessoa que idolatra o álcool e remetia muito ao preconceito. Então, foi-se trabalhado e hoje nós falamos alcoolistas por ser o álcool uma droga lícita. Então, hoje, quando a gente se refere à pessoa que tem um problema com drogas e com álcool em principal, né? Em principal o álcool, vamos nos referir aos alcoolistas. Hoje nós temos as compulsões por compras, por jogos, masturbação, por sexo, por videogame, pela internet. Tudo isso provoca um estado de alteração, uma vez que a pessoa deixa de estar em contato com a realidade e fica somente em contato com aquilo que lhe dá prazer. Por quê? A droga, ela é tão prazerosa que faz com que a pessoa fixe o estado de prazer, a sua libido somente nesse objeto e perca a capacidade de sentir prazer em outras áreas da vida. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, droga, segundo a Organização Mundial da Saúde, é qualquer substância não produzida pelo organismo que provoca alterações no sistema nervoso cerebral, né? No sistema também de recompensa. E aí, essas drogas provocando essas alterações faz com que a pessoa se torne dependente dela. Segundo a CID-10 ou DSM-5, para que a gente possa considerar uma pessoa dependente das drogas, nós vamos ter alguns critérios, como, por exemplo, a tolerância, que é o que mais a gente percebe. O que é a tolerância? A pessoa começa o uso de drogas, vamos pensar aí no álcool, que é uma droga muito comum aí, uma droga lícita, né? Ou seja, uma droga aceita pela sociedade e que a gente pode ver e encontrar em qualquer lugar. Vamos imaginar que uma pessoa nunca bebeu. Ela vai para algum lugar, ela vai para um barzinho, para uma festa, uma confraternização, vamos imaginar em qualquer lugar, e a pessoa ela tem a primeira experiência com a bebida, e para que ela se sinta alterada, basta um copinho, né? Não tão cheio aí, vamos pensar de cerveja, de vinho, de destilado, seja qual bebida, mas basta só um pouquinho para que já provoque uma alteração, porque o organismo não estava acostumado com aquela substância. Acontece que se a pessoa continua tendo contato com a droga, ela vai aumentando a sua capacidade de suportar aquela droga
E ao aumentar, a pessoa precisa de mais quantidades para sentir o efeito inicial. Então, se antes um copinho de cerveja já deixava a pessoa embriagada, hoje precisa de 2 garrafas, de 3, de 4, de 5 garrafas, para que a pessoa fique num estado embriagado. O organismo ele vai se acostumando. Um exemplo também bem simples. Vamos imaginar que a gente está com dor de cabeça. E ao estar com dor de cabeça, eu tenho um remédio de preferência. Vamos pensar o Neosaldina. Eu tomo ele todas as vezes que eu estou com enxaqueca ou com dor de cabeça. Mas vai chegar um momento que de tanto eu tomar essa medicação, ela já não vai mais fazer efeito, porque o organismo entra em tolerância. O organismo se acostuma com aquela substância, tendo que trocar o medicamento. Algumas pessoas têm tanta resistência por trocar a medicação que faz o quê? Toma um Neosaldina e toma um Dorflex por cima. As drogas é a mesma coisa. A tolerância é quando a pessoa aumenta o consumo a fim de chegar ao prazer primário, ele aumenta a quantidade de tempo usado para a droga, né, para consumir a droga, e também aumenta a quantidade de drogas. E ele vai consumindo essa droga com o objetivo de chegar àquele prazer inicial. Porém, como o corpo já está se acostumando com aquela substância, ele precisa de muito mais para que aquele prazer venha. E também existem estudos que dizem que nunca mais a pessoa vai sentir o mesmo prazer que sentia quando tomava apenas um copinho de cerveja, porque o corpo se acostumou. E ao acontecer isso, a pessoa, por exemplo, ela começa na cerveja, o organismo se acostumou, e aí ela continua com a cerveja e vai para uma droga mais forte, seja cocaína, seja um destilado, mas ela procura em outras substâncias o prazer inicial. Gosto de dar bastante exemplos, então eu vou dar mais um. Vamos pensar numa tortinha de morango. Eu particularmente gosto bastante. Então eu vou numa padaria, compro a tortinha e ela está deliciosa. No dia seguinte, eu sinto vontade de comer a tortinha de novo. Eu vou e como, e assim vai. Conforme eu vou sentindo a vontade de comer a tortinha, eu vou comer a tortinha. Só que vai chegar um momento que eu vou falar assim, poxa, a padaria não tá mais fazendo doce tão gostoso como ela fazia antes. Por quê? Não é a padaria que não tá fazendo, é o meu organismo que já se acostumou, é como se ele tivesse enjoado e aí ele precisa que troque ou ele precisa de uma bem melhor para dar aquele prazer novamente. Então, as drogas é assim. E pensando que nós somos seres faltantes, aqueles seres que sempre vamos estar em busca de algo que nos complete, em busca de algo que nos preencha, vamos buscar prazeres não naturais. Porque existem aqueles prazeres que a gente considera natural, que é, por exemplo, eu estou com sede, eu vou tomar água, isso me dá prazer. Eu estou com fome, eu vou me alimentar, isso me dá prazer. Eu estou com sono, eu vou dormir, isso vai me dar prazer. São prazeres naturais. E existem aqueles prazeres considerados não naturais, que é o uso de substâncias, comer compulsivamente, compras, tudo que é algo não produzido, né? Algo que realmente provoca ali um estado de dependência. Eu não consigo sentir prazer nas coisas simples, nas coisas naturais, então eu busco coisas fora de mim, fora do meu contexto. E aí a gente já consegue perceber que as pessoas que vão em busca desse tipo de recompensas aí não naturais é porque está com uma dor interna, porém inconsciente, e vai buscar saciar o seu prazer nessas recompensas. Acontece que elas vão buscar de uma forma muito tranquila e aí acabam se tornando dependentes. Dentro do CID-10 e do DSM-5, além da tolerância, também está a abstinência. A pessoa ela tem grandes dificuldades em ficar sem o uso da substância. Isso é abstinência. Abstinência é quando a pessoa está sem o uso. E acontece que para a gente enquadrar como dependência química, além da tolerância,
a pessoa ela tem muita dificuldade de ficar abstênico, de ficar tempo sem a droga. Além de outra questão, é a pessoa entrar na negação. Então, ela está com uma doença, ela está com um problema, e ela precisa parar de fumar, ela precisa parar de beber, ela precisa de usar droga, e ela não vai conseguir parar, e ela vai negar. Lembrando que a negação é um mecanismo de defesa quase sempre inconsciente. Então, a pessoa, inicialmente, ela nega que é a bebida que está provocando o problema. Então, vamos imaginar pessoas que estão com câncer na boca, na garganta, e elas precisam parar de fumar, ou elas precisam parar de beber. Elas vão negar que a bebida ou o cigarro causa problemas, que não é isso, que são outras situações. Então, dentro dessas classificações, também a pessoa passa a gastar mais tempo e mais dinheiro a fim de alcançar a droga, a fim de alcançar aquele prazer. Tudo isso que foi falado até o momento foi mais uma visão da Organização Mundial da Saúde, também da Classificação Internacional de Doenças e também do DSM-5, mas visto que a psicanálise ela não olha para diagnóstico, é importante que a gente tenha compreensão do que é considerado a dependência química, do que é considerado drogas, mas daqui a pouquinho a gente vai perceber que a psicanálise ela não vai de acordo com o DSM, ela não vai de acordo com o CID, ela vai de acordo com a essência da psicanálise, a essência do sujeito, tá? Outro ponto importante que eu acho legal para a gente colocar aqui é as classificações das drogas. Existem 3 classificações: as drogas depressoras, as drogas estimulantes e as drogas perturbadoras. As drogas depressoras é a maconha, o álcool, o cigarro, a droga estimulante, a cocaína, os medicamentos. E as drogas perturbadoras são aquelas produzidas em laboratórios, os cogumelos, LSD, lança-perfume, já são as drogas mais sintéticas. Exceto a maconha, que ela vai aí passando por todos esses tipos de drogas aí, tanto a estimulante, perturbadora, a depressora. E por que é importante a gente saber essas classificações? Se um paciente chega no consultório, não sei se vocês usam paciente, cliente, eu aqui uso paciente, tá? Então, um paciente chega no consultório e ele se refere a que já experimentou e faz uso de várias drogas. Ele faz o uso da bebida, ele faz o uso da cocaína, ele faz o uso das drogas sintéticas, e aí fica uma droga aí no geral. No consultório, é muito importante que a gente pergunte para o paciente qual que é a droga de preferência. Parece feio perguntar isso, mas dentro de todas essas drogas já utilizadas pelo paciente, tem uma que vai ser de preferência. Então, por exemplo, o paciente vai e diz assim: Cíntia, a droga de preferência é o álcool. E nós sabemos que o álcool é uma droga depressora. Então, se a pessoa que está usando as drogas e tem a preferência pelo álcool, é uma pessoa que tem a tendência ansiosa, de estar mais tempo ansioso. E aí ela precisa de uma droga que deprima, que dê aquele estado mais calmo, visto que a pessoa está ali naquela ansiedade. Se a pessoa traz que ela tem a preferência por alguma droga estimulante, por alguma droga perturbadora, nós vamos entender que a pessoa está com alguma dificuldade de aceitar a realidade. E aí ela precisa viver mais tempo na fantasia, e a droga possibilita isso. Então, basicamente, né, porque a gente ia precisar de muito tempo para que a gente pudesse falar bem detalhadamente, com mais calma sobre tudo isso. Mas eu vou fazer um resumo de tudo que eu venho trabalhando aí nas clínicas e espero poder contribuir aí com a prática profissional de vocês. E também trazendo agora, né, em cima de tudo isso, falamos então de uma forma geral do que é droga, do que é dependência química. Existe também, tá, as pessoas que fazem o uso
esporádico, essas pessoas a gente vai tratar da mesma forma. No olhar da psicanálise, quem faz o uso abusivo, quem faz o uso esporádico, quem já é dependente, a gente vai olhar que aquele olhar psicanalítico que é individualizado, o que levou este indivíduo específico a buscar as drogas. E o tratamento, ele requer muita atenção, ele requer muito cuidado, muita paciência. É muito comum no consultório gerar uma contratransferência, porque é um paciente que traz conteúdos fortes, muitas vezes eles não estão disponíveis para o processo terapêutico. Um grande desafio para nós nessa clínica é quando o paciente chega no consultório amando da esposa, dos pais, da empresa, porque aí o primeiro desafio nosso vai ser fazer com que esse paciente queira o processo terapêutico, porque a gente sabe, para que aconteça uma transferência, o paciente precisa querer, ele precisa estar aberto àquilo, né? Então, inicialmente, o paciente chega no consultório, muitas vezes amando de terceiros, né? E aí o que acontece? Ele vai chegar entendendo que nós estamos contra eles. E aí eles vão bater o pé um pouquinho, né? Eles vão gerar contra-transferência no sentido de manipulador. Então ele vai querer sobressair na terapia, dizer que sabe mais do que o analista. Então requer esse cuidado até que a gente consiga fazer a transferência, né? Todo o acolhimento, todo o suporte, todo o holding para que essa transferência aconteça, para que ele perceba que apesar dele ter chegado no consultório amando de alguém, ele precisa de tratamento. É trazer para a consciência aquilo que ele nega. E por que ele nega? Porque a partir do momento que ele trazer para a consciência que a droga gera riscos, que a droga gera prejuízos para a vida dele, ele vai ter que parar de usá-la. E a droga é o maior prazer que ele tem até o momento. É como se a gente fosse tirar o doce de criança, né? A criança está saboreando, está se deliciando com aquele doce e a gente vai lá e tira. Então, é importante que a gente faça com muito cuidado, que a gente faça com muito acolhimento, com muito amor. Eu costumo falar que para a gente trabalhar nessa área, a gente precisa se identificar, a gente precisa querer, porque de fato eles são manipuladores. Os dependentes químicos, eles têm muita dificuldade de lidar com frustrações. E sabemos que em terapia, em vários momentos, ele vai ser frustrado. E aí vai gerar realmente riscos dele sair, dele ficar mais agressivo. Mas vamos lá. Vou falar agora no olhar da psicanálise, para a gente não se estender tanto. Vamos pensar que Freud, né, porque eu acho que não tem como eu falar um pouco sobre isso e não passar falando um pouco sobre Freud, né? Freud, ele fez o uso da cocaína a partir do momento que ele criou a cocaína, pensando em um anestésico. E aí Freud foi utilizando como anestésico. Inicialmente ele entendeu que foi legal, que foi possível produzir, mas depois ele começou a perceber que estava gerando um grau de dependência. E ele faz inclusive uma carta com uma nota dizendo que a droga gerava riscos, né, de dependência. E aí ele realmente fez o uso. Algumas pessoas dizem que ele se tornou dependente porque sim, ele fez muito uso de cocaína. Ele escreveu essas cartas, né, essas notas explicando todo esse seu processo. E o próprio Freud, ele passou por mais de 30 cirurgias maxilares por conta, né, de fumar, e gerou um câncer e mesmo assim ele não parava de fumar. Então ali o próprio Freud fala da fixação oral. E por isso que eu acho tão fantástica a psicanálise, a partir do momento que Freud passou por várias vivências para escrever, né? Então ele teve aí a sua história completando o que é psicanálise, né? Comprovando aí o que é psicanálise. Então, para Freud, as pessoas que fazem uso de drogas, elas têm inconscientemente uma tentativa
ilusória de voltar a estados prazerosos da infância. Então, Freud escreveu que as pessoas que fazem uso de drogas, elas estão tentando voltar para a infância. Por quê? Lembra lá que eu comentei com vocês que a pessoa que faz o uso de drogas, ela tem muita dificuldade de lidar com frustrações. E todas as vezes que o adulto estiver diante de uma frustração, ele vai fazer o uso de drogas, fixação oral, ele vai regredir para aquele estado que ele considerava prazeroso, onde ele não tinha ali uma responsabilidade, onde ele precisava resolver nenhum problema, e ele vai ficar por lá. Então, para Freud, a pessoa que faz o uso de drogas, ela tem bastante dificuldade de lidar com a realidade do adulto, com aquilo que frustra. Vamos dizer, a próprio jovem que faz o uso de drogas tem dificuldade de lidar com tem dificuldade de lidar com a responsabilidade da idade jovem, né, que vai trazendo todas aquelas alterações de hormônio, alterações sociais. E hoje a droga ela já é considerada, né, um problema de saúde pública, porque vem aumentando aí drasticamente, as pessoas já nem sabem mais o que fazer. E a psicanálise ela vem para mostrar uma possibilidade de tratamento chegando na causa. O que levou a pessoa a usar as drogas? Diferente do comportamental, que enxerga as drogas, enxerga a dependência química como uma doença progressiva, incurável e fatal, também segundo a Organização Mundial da Saúde, a psicanálise ela não vai olhar para uma cura, ela vai olhar para uma ressignificação, dar um novo sentido àquilo que está levando a pessoa a usar droga. E aí ele vai ter um sofrimento menor. Entendendo que, lógico, a dependência química ela provoca alterações no sistema nervoso. Então, a partir do momento que gerou essas alterações, alterou a neurobiologia, a pessoa está na dependência das drogas. E cabe à psicanálise amenizar o sofrimento, buscando o que leva a ele sentir desejo por essa droga. Quando a gente dá um novo sentido a isso, entendemos que ele não precisa mais da droga, ele pode olhar para outras áreas de prazer, buscar construir outras fontes de prazer. Para Freud, toda pessoa que faz o uso de qualquer tipo de drogas, inconscientemente está buscando o pai ausente ou a mãe superprotetora. Nesses quase 12 anos de experiência, posso comprovar. Já passei em clínicas, atendo em consultório individual, de grupo. Também escrevi um livro sobre dependência química, né, o tratamento da psicanálise. E posso também comprovar para vocês que a 99,9% das pessoas que fazem uso de drogas é ausência de pai ou superproteção da mãe. Porque a superproteção da mãe gera raiva. E a gente sabe que muitas vezes eu não posso sentir raiva da minha mãe. Então eu recalco a raiva, ela fica guardadinha no inconsciente, dando um jeito de sair, né? E aí essa raiva, ela vem de um jeito de punição, ele começa a se punir por não dar conta das questões adultas, por não dar conta de outras questões que a mãe não deixou. E é por isso que a pessoa que faz o uso das drogas é tão intolerante à frustração, porque a mãe não preparou. Freud, ele dizia que naquele tempo, o pai era o provedor da casa, né? A mãe, ela super protegia, até para saciar essa falta do pai, porque o pai ficava mais tempo trabalhando, quando o pai chegava ele estava cansado, e a mãe acabava exagerando aí nessa proteção, exatamente para suprir essa ausência do pai. Porém, trazendo um dano muito sério na fase adulta, onde o adulto se sente totalmente incapaz. Além de não ter a força, de não ter a presença do pai, que a gente sabe que o interdito é importante, a gente sabe que a figura do pai é extremamente importante, porque é o pai que leva para a vida, a pessoa ela fica parada. E aí, não sabendo lidar com a realidade, a pessoa vai buscar nas drogas a fantasia e não precisar resolver os seus problemas. Então, a gente precisa identificar no consultório o que aquela droga representa para aquele paciente.
Essa droga representa a ausência do pai, essa droga está representando a mãe que foi muito protetora e gerou sentimentos totalmente contraditórios, raiva, ao mesmo tempo agradecimento. O que é que gerou? Eu vou começar a fazer um trabalho com o meu paciente buscando o que essa droga simboliza para ele. Porque a gente sabe que o conteúdo real está aqui recalcado no inconsciente. E ele dá um jeito disfarçado de sair, e o jeito disfarçado é encontrar nas drogas o prazer. Que talvez o prazer seria a presença do pai, o prazer seria a mãe não ter super protegido, era a mãe ter feito algo, ter preparado esse filho para a vida, ter frustrado o filho, ter dificultado um pouquinho a vida desse filho, né? No sentido de não proteger. Então, hoje a gente já vê outras possibilidades também, porque além do pai ter que trabalhar, a mãe também tem que trabalhar. Então, o pai trabalhando, a mãe trabalhando, ambos ficam ausentes, e aí entra a figura dos avós ou entra a figura da escola, e como fica essa criança, como que ela vai se desenvolver. Então, entendemos que pode também ser a ausência de mãe hoje, mas as drogas ela vem para substituir a falta, a dor da alma, aquela dor da existência. A pessoa não sabe mais o que fazer e ela busca nas drogas a solução para os seus problemas. Então, quando nós estamos falando de um adicto, de um alcoolista, nós estamos falando de uma pessoa compulsiva em compras, compulsiva em sexo, compulsiva em qualquer outra coisa, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós, enquanto profissionais, temos que olhar para pessoas como um sofrimento intenso. Eles encontraram nas drogas a possibilidade de esconder, de camuflar aquela dor de existir, porque existir dói. Eles já não sabem mais o que fazer porque falta o pai, falta a referência, falta a mãe, né? Ou foi uma proteção demais que mesmo assim faltou o preparo para a vida. Outro olhar sobre a dependência das drogas é quando o Winnicott ele vem trazer para a gente o objeto transicional. Então ele vem falar que, assim como outros autores, vamos pegar aí um resumão de tudo, a criança de 0 até 6 meses mais ou menos, ela tem uma dependência absoluta dessa mãe, e nessa dependência absoluta, a criança entende que ela e a mãe são as mesmas pessoas, e se essa mãe não consegue fazer, né, aquele corte necessário para fazer com que a criança passe por uma dependência relativa, essa criança continua na dependência, né? Porque a mãe, vamos dizer assim, ela super protegeu, ou a mãe estava passando por alguma situação que ela não conseguiu fazer essa separação, e a criança, ela substitui a mãe pelo naninha, ela vai substituir pelo cobertor, ela vai substituir pela mamadeira, pela chupeta, por um brinquedo, por qualquer coisa inconsciente que represente essa mãe. E o Winnicott vem trazer que, vamos pensar, se essa mãe não conseguiu fazer esse corte inicial, a criança substitui para a naninha. E se a mãe continua, né, o pai não dá um interdito, se continua ali um hold totalmente desequilibrado, desestruturado para aquela criança, ela vai sentir a necessidade de levar esse naninha para a vida. Porém, vamos imaginar um adolescente ou vamos imaginar um adulto com naninha. Vamos imaginar o adulto com o cobertorzinho, né, com aquele brinquedo que ele fez de naninha. Entendemos que não é aceitável pela sociedade, não é aceitável pelos outros. Então, de forma inconsciente, ele começa a usar as drogas como objeto substituto dessa mãe. A realidade foi tão difícil de aceitar que ele passa a viver na fantasia. Então podemos ver que tanto Freud quanto Winnicott ele vem trazer a dor da alma, a dificuldade de lidar com a realidade, a dificuldade de lidar com as questões, né, que aconteceram. Então, nós estamos falando aí de pessoas que precisam trazer um sentido para o uso. É importante que em consultório, que em tratamento, a gente mostre para o paciente a importância de uma rotina,
a importância de se valorizar, de construir horários, de construir valores. Então, ele tem hora para acordar, ele tem hora para dormir, ele tem hora para se alimentar, ele fazer as atividades de vida diárias, as atividades de vida prática. É importante que ele, mesmo que ele esteja desempregado, talvez, é importante a gente construir com eles uma possibilidade, né, de rotina e ao mesmo tempo contribuir com eles para que eles possam encontrar fontes de prazer, né, que não seja as drogas. Será que um passeio no parque pode voltar a ser prazeroso? Um passeio com a família pode voltar a ser prazeroso? Nós vamos ter que tirar aquele prazer inicial que ele tem pela droga e trazer para outras questões naturais, como nós falamos lá no começo. O que ele pode sentir prazer? Mas a partir do momento que a gente começa a dar sentido para aquele vazio real, que é a ausência do pai, que é uma ausência da mãe ou uma superproteção da mãe, quando a gente começa a dar sentido para aquilo, ele passa a não precisar mais da droga, ele passa a olhar para outras áreas da vida, tá? Também é possível a gente perceber que dentro das adicções, algumas pessoas elas são consideradas mau caráter, porque ela rouba, porque ela mata, porque ela se prostitui, ou enfim, ela faz algumas coisas que não são consideradas ali pela sociedade, né, adequadas. Então, ela vai ali se identificando com a persona. Agora eu vou falar um pouquinho aqui rapidinho de Jung, né, que nada a ver tem com a psicanálise, mas o dependente químico, ele faz muito uso da persona. Quando o dependente químico, vamos pensar, a pessoa, ela tá ali, ela não tá sentindo prazer na vida, ela tá com dificuldades, ela vai querer fugir da realidade de alguma forma. E aí ela começa o uso de drogas, ela começa a se identificar com o uso de drogas, ou seja, ela passa a mudar, ela passa a se identificar com aquela persona adicto. Então, o problema disso, porque como Jung fala, nós utilizamos várias personas todos os dias. Agora aqui com vocês, por exemplo, eu estou com a minha persona profissional. Ao terminar aqui, eu vou tirar essa persona profissional e eu vou vestir a persona mãe, eu vou vestir a persona esposa, mas eu tenho que utilizar várias personas, porém eu tenho que me conhecer, eu tenho que entender a minha essência, eu tenho que saber de fato quem eu sou, para que ao vestir essas personas eu não me perca nelas. Acontece que a pessoa que está ali naquele vazio, ela faz o uso das personas e ela pode se identificar com apenas uma, esquecendo da sua essência. A sua essência fica perdida, fica afastada. E é isso que acontece com o dependente químico. Ele passa a se identificar com a persona do adicto, porque ele fica mais tempo na fantasia, ele fica mais tempo no prazer, e a realidade para ele é muito difícil. Então ele não tira a persona. Ele vai com a família, ele vai lá para a família com a persona adicto. Ele vai com a mãe, com a persona adicto, ele vai para a esposa, com a persona adicto. Ele não consegue ir mudando para as personas, porque ele se identificou com ela. Então, também em consultório, a gente trabalha com a pessoa a busca pelo eu, a busca pela pessoa que ele se perdeu, quem eu sou, o que fazia sentido para mim, qual era a minha idealização, o que eu queria fazer, enfim. Eu começo a trabalhar com o meu paciente o seu reencontro, né? Quem eu sou, o que faz sentido, quem eu quero ser, como que eu vou trabalhar, o que eu vou desenvolver. É possível, tá? É uma clínica muito possível. Como eu falei, já estou aí há mais de 12 anos e eu reforço bastante isso, porque é muito comum as pessoas falarem: é impossível a psicanálise, porque ao cavocar, ao investigar os processos inconscientes, a pessoa recai. Não é assim, até porque o que a gente precisa fazer é fortalecer o nosso paciente, dando possibilidades de fontes de prazer. Então, inicialmente, o paciente chega no consultório, eu vou construir com ele prazeres naturais. O que você gosta de fazer? Você gosta de ler? Você gosta de estudar? Você gosta de passear? Você gosta de assistir filme, de trabalhar? Nós vamos começar a buscar essas identificações do paciente para que a gente possa construir essa cerca, vamos dizer assim, porque inicialmente é uma cerca que a gente faz em relação ao paciente à droga.
Feito isso, nós vamos na investigação. Me fala um pouco sobre o seu pai. Me fala um pouco do que a droga representa para você. A droga representa prazer. E por que você se identificou com esse prazer? Como que era a sua vida sem a droga? E como que é a sua vida com a droga? Como que era a sua relação com seus pais? Como que era a sua relação antes das drogas e com as drogas? É aquilo que a psicanálise sabe fazer muito bem feito. Perguntas no sentido de interpretações e associação livre. Deixar o paciente falar tudo o que lhe vem na mente, sem preconceito, sem interdito, né, fora de hora, porque a gente vai interditar quando for necessário. A partir do momento que não teve a presença do pai, cabe a nós, analistas, no processo de transferência, fazer esse interdito na hora certa. Então, tem crescido muito, as drogas estão aí, com essa pandemia, infelizmente, muitas pessoas entraram mais em contato com as suas angústias, com as suas faltas, e uma das alternativas é o uso de drogas, são as bebidas em principal. A bebida, a gente fala que o tratamento com alcoolistas ele acaba se tornando mais difícil por ser uma droga aceita, por estar aí em todo lugar, mas a gente trabalha da mesma forma. Buscar a valorização da pessoa, buscar a representação da droga, o que aquela droga simboliza, porque ao fazer com que o paciente identifique que aquela droga representa prazer, e se a droga representa prazer é porque ele estava em desprazer, e por que ele estava em desprazer? Eu vou fazendo todo esse caminho de volta para o seu eu. Ele vai se reencontrar. Porque eu costumo falar muito isso para os meus alunos. Muitos de nós, psicanalistas, entendemos a psicanálise como autoconhecimento. E a psicanálise não é um autoconhecimento, visto que a gente já se conhece, né? Nós estávamos ali no nosso desenvolvimento, acontece que por algum motivo alguma coisa que eu fiz, que eu falei, eu entendi que não foi aceito. Vou dar um exemplo. Talvez, quando eu era criança, eu era uma criança comunicativa, eu era uma criança que gostava de cumprimentar todo mundo, eu era uma criança que fazia tchauzinho para todo mundo. E aí, em algum momento, os meus pais barraram, né? Cumprimenta quem você não conhece, não precisa fazer isso. Para de falar alto. E a criança entende aquilo como errado. Poxa, eu não posso fazer isso. Então a criança recalca a comunicação, o seu lado comunicativo. E aí ela vai para a vida entendendo que ela é tímida. Né? Ela vai para a vida e ainda com uma timidez em excesso para que ninguém descubra o seu lado comunicativo, porque um dia não foi aceito. Então, eu costumo dizer que é um reencontro. Quando a gente está em análise com o paciente vai se reencontrar com aquilo que por algum motivo ele recalcou, porque ele entendeu que não foi aceito. Não foi aceito pelo outro, ou até mesmo ele não aceitou aquilo em algum momento e recalcou. Então, o dependente químico, a gente vai fazer esse movimento. A gente vai reencontrar aquela parte que por algum motivo ele entendeu que não foi aceita e que foi difícil. A ausência de pai, a superproteção de mãe. Vamos dar lugar a esse pai, vamos dar lugar a esses sentimentos em relação à mãe. E aí a gente vai construindo a clínica da psicanálise com o dependente químico. Foi um encontro muito rápido, sei que foi um encontro aí que poderia ficar falando horas sobre as drogas, mas para que não fique maçante, dei uma bela resumida, espero que vocês tenham compreendido. E é isso, qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo através do congresso. Mais uma vez eu agradeço a participação de vocês, agradeço aí o interesse de vocês, porque é muito importante esse percurso em psicanálise, né? A psicanálise não é uma formação apenas, ela é um percurso. E para quem está assistindo esse congresso, dá para entender que sim, né? Vocês entenderam que a psicanálise demanda estudo, demanda conhecimento, demanda consumir esses conteúdos aí que possa agregar cada vez mais na nossa clínica, pensando aí nos nossos pacientes. Muito obrigada!